Geralmente, quando a gente pensa em esperar por algo importante hoje em dia, rola meio que uma expectativa de que o tempo funcione como um contrato bem claro, né? Uhum, total. Uma coisa bem transacional. Exato. É tipo pedir uma encomenda internacional pela internet. A gente tem aquele código de rastreio, uma barra de progresso, um mapa mostrando onde o pacote está. E, claro, uma data limite estimada. E a gente ama essa previsibilidade. Nós adoramos ter o controle absoluto do relógio. Tem um começo, um meio e uma entrega garantida ali. É, porque o relógio, ele dá pra gente essa ilusão de controle, sabe? É uma transação matemática. A nossa ansiedade moderna, ela é meio que aplacada por essa barra de progresso piscando na tela. Com certeza. Mas olha, quando a gente entra no território das grandes promessas existenciais, aquelas coisas que tipo mudam o curso de uma vida inteira, a estrutura muda completamente. De repente, esse código de rastreio simplesmente desaparece. E a sala de espera não oferece nenhuma garantia, né? Nenhuma estimativa de quanto tempo a porta vai demorar para abrir. Nenhuma. E o silêncio dessa espera é ensurdecedor. E é nesse exato ponto que a impaciência começa a sussurrar aquelas alternativas. Os atalhos. Bom, a missão da nossa imersão de hoje é justamente investigar um estudo de caso milenar sobre isso. Uma história fascinante, aliás. Muito. Nós vamos mergulhar num material de estudo histórico e teológico riquíssimo, focado na jornada de um dos maiores patriarcas da antiguidade. O Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão, a esposa dele, Sarai, e a serva egípcia Agar. Isso. E só para deixar os nossos parâmetros bem claros para quem está acompanhando a gente, o foco aqui não é debater dogmas religiosos ou ficar listando fontes acadêmicas, tá? Exatamente, a gente trata tudo como material de estudo, a ideia é extrair a sabedoria secular, os contextos culturais da época e, principalmente, a psicologia humana por trás dos relatos desse material. Porque o objetivo é entender o que acontece quando a promessa de algo grandioso colide de frente com a pressa. A famosa tentativa de dar um jeitinho humano para as coisas, né? Perfeito, o jeitinho humano. E a história que a gente vai destrinchar hoje mostra que tentar dar esse jeitinho para acelerar o tempo divino pode gerar consequências estrondosas. Estrondosas em que nível? No nível de que os destroços dessa colisão em particular não apenas desestruturaram uma família inteira, mas criaram ramificações que ecoam por milhares de anos. Caramba! Certo, vamos desempacotar isso. Para entender o tamanho dessa pressa toda, a gente precisa primeiro situar quem era Abraão nesse momento específico. Fundamental. Porque a imagem clássica que a gente tem, tipo de um senhor de idade pacato, sentadinho numa tenda, não bate de jeito nenhum com o que o material de estudo descreve agora. Não bate mesmo. O cenário anterior a essa crise de impaciência é, honestamente, praticamente um épico de guerra. O cara tinha acabado de realizar um feito militar absurdo. Sim, o contexto geopolítico ali da Mesopotâmia naquele momento era, assim, completamente caótico. Uma bagunça. Uma coalizão de reis superpoderosos tinha invadido a região onde o sobrinho de Abrão, o Ló, vivia. Eles saquearam as cidades-estado de Sodoma e Gomorra e levaram o Ló como prisioneiro de guerra. E Abrão simplesmente não recua diante disso. O texto relata que ele arma 318 servos. Servos nascidos e treinados na própria casa dele. É um exército particular. Sim. E ele persegue esse exército profissional, ataca os caras de noite e consegue uma vitória tática que parecia super improvável. E ele resgata todo mundo, né? Resgata os prisioneiros, recupera todos os bens e se consolida como uma força política e militar que os reis locais de repente precisavam respeitar. Mas não é só a vitória militar que chama atenção no texto. Tem a questão da integridade logo depois. Exato. O rei de Sodoma, super grato por ter a cidade e o povo de volta, oferece a Abrão todas aquelas riquezas recuperadas, tipo os despojos de guerra, e Abrão recusa categoricamente. Uma recusa absoluta. Ele diz algo na linha de: eu não vou levar nem um fio de linha ou uma correia de sandália sua, para que você nunca possa bater no peito e dizer que enriqueceu Abrão. Nossa, isso é muito forte. Ele abre mão de uma fortuna incalculável, assim, sem piscar. Só por uma questão de princípios.
porque ele acreditava que a provisão dele deveria vir unicamente da divindade que ele seguia. O que é fascinante aqui é que a gente está vendo um homem no seu ápice, sabe? Ápice de poder, de integridade, de moralidade. Ele é o herói inquestionável do momento. Mas é justamente aí que a história dá uma guinada que eu acho sensacional. Porque logo depois desse triunfo todo, no momento seguinte, o texto revela um Abrão profundamente angustiado e vulnerável dentro da tenda. Uma quebra de expectativa gigante. Muito. Ele questiona a divindade num tom quase de queixa, sabe? Ele basicamente diz, olha, do que adianta tudo isso se eu continuo sem filhos? A grande frustração dele. Naquela altura, a perspectiva dele era que todo aquele império recém-consolidado, toda aquela influência, ia acabar nas mãos do mordomo dele, o servo principal, um damasceno chamado Eliezer. Para fazer uma analogia bem moderna para quem está ouvindo, é como um fundador que constrói uma corporação multinacional do zero, derrota todos os concorrentes. E aí? E aí, na hora de fazer o testamento, o cara percebe que o único herdeiro legal que restou é tipo o contador da empresa. Nossa, excelente analogia. A angústia dele, fundamentalmente, é a herança. Porque na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, a sua continuidade existencial, o seu legado, dependia inteiramente de ter uma descendência biológica. Senão, era game over. Exatamente. Sem um filho biológico, a história de Abrão terminaria com ele ali. A morte seria o fim definitivo da linhagem. E o que chama muita atenção na análise desse texto é como essa queixa, essa frustração de Abrão é recebida pelo divino. Porque ele não toma uma bronca, né? Não, ele não é punido por duvidar. A divindade não olha para ele e diz, que falta de fé, eu acabei de te dar uma vitória militar. Muito pelo contrário, essa vulnerabilidade dele é tratada como um sinal genuíno de intimidade. E a resposta divina a esse momento é... Olha, um dos trechos mais poéticos desse material de estudo. O texto diz que Deus tira Abrão de dentro da tenda. Tira ele daquela claustrofobia. Isso. Tira ele daquele ambiente onde as preocupações imediatas ali do chão parecem gigantes, aponta para o céu noturno do Oriente Médio, um céu absoluto sem nenhuma poluição luminosa. Imagina a visão. E lança um desafio lindíssimo. Contas estreós. Se é que você pode contar. Assim será a tua descendência. E a reação de Abrão a essa visão, ela basicamente muda o curso do pensamento ocidental moderno. Mudança de paradigma total. Total. Porque o texto relata que, indo contra toda a lógica biológica e racional afinal, ele já era um homem idoso e a esposa, Sarai, era estéril. Ele olhou para aquele teto estrelado e ele simplesmente acreditou. Ele só confiou. Sim, ele confiou na promessa. E o material aponta um detalhe crucial. Essa atitude de crença nua e crua lhe foi imputada como justiça. É a semente primordial de um conceito teológico gigante, a justificação pela fé. Essa ideia muito poderosa de que o valor de um indivíduo não vem de um cumprimento perfeito de regras mecânicas ou de obras, mas de um estado de confiança existencial muito profunda, né? Exatamente isso. É uma ideia que, milênios depois desse momento na tenda, seria a pedra angular, a base dos escritos do apóstolo Paulo e, mais tarde ainda, um motor principal de movimentos históricos como a Reforma Protestante. A premissa de que crer sem evidências é a virtude mais elevada. Isso. Certo. A filosofia disso é maravilhosa. O momento lá fora, olhando as estrelas, é super inspirador. Mas a gente sabe como o ser humano funciona. No dia seguinte, o sol nasce. E a realidade bate na porta. A mente humana volta rapidinho para a terra firme. O Abrão olha para as estrelas e até acredita na descendência. Mas aí ele olha para o chão, para a terra seca de Canaã, e questiona a posse territorial daquilo tudo. Ele quer um documento. Ele pede uma garantia prática de que aquela terra toda realmente seria dos filhos dele. Como se ele dissesse, ok, eu acredito nos herdeiros, mas e a escritura do imóvel? Ele queria uma assinatura no papel. E a resposta para esse pedido de garantia é um ritual que, olha, para nossa sensibilidade atual, para quem lê hoje, soa extremamente violento, até um pouco bizarro. Bastante bizarro. O ritual exigido, ele envolve trazer uma bezerra, uma cabra e um carneiro, todos animais de 3 anos de idade, além de algumas aves. E não é só trazer os animais. Não. Os animais maiores são literalmente cortados ao meio,
e essas metades ensanguentadas são dispostas no chão, criando meio que um corredor, um caminho de sangue entre elas. Um cenário bem forte. Por que um ritual tão gráfico e visceral? O que é isso? Bom, para o leitor moderno, parece só um sacrifício grotesco de animais. Mas, se conectarmos isso ao cenário maior da antropologia legal do Antigo Oriente, isso fazia todo sentido. Esse ritual é conhecido como o Pacto de Sangue, ou Beritz Ben Habetarim, na tradição hebraica. A aliança entre as partes, né? Isso. Na cultura da Mesopotâmia e até em tratados hititas da época, passar pelo meio de animais cortados era o equivalente a você ir num cartório de altíssima segurança e registrar um contrato. Mas como funcionava a mecânica disso? Quando dois reis faziam um tratado de lealdade, geralmente um rei maior, o suzerano, e um rei menor, o vassalo, eles caminhavam juntos por esse corredor de sangue. E o simbolismo era muito claro, era um juramento auto-maleditório. Tipo uma maldição que a pessoa trai para si mesma. Exato. A mensagem tácita ali era que o mesmo que acabou de acontecer com esses animais aconteça comigo. Que o meu sangue seja derramado e o meu corpo cortado ao meio se eu quebrar a minha parte desse acordo. Caramba! Era literalmente colocar a própria vida como uma cláusula de quebra de contrato. Ninguém em sã consciência entraria nisso de forma leviana. De jeito nenhum. Mas aí é que entra um detalhe que o material de estudo destaca como algo completamente subversivo para aquela época. O sono pesado, certo? Isso. O texto diz que, ao cair da noite, um sono muito profundo, que parece quase uma paralisia, cai sobre Abrão. E quem passa por aquele corredor de sangue ensopado não são os dois parceiros do contrato. Uma representação da divindade, que o texto descreve como um forno fumegante e uma tocha de fogo, passa sozinha pelo meio dos animais. É um choque cultural para as normas da época. O Abrão está lá apagado dormindo. Ele não caminha pelo corredor. O parceiro superior do contrato assume toda a responsabilidade. É um pacto totalmente unilateral. E pensa como isso subverte tudo. Nos tratados hititas, era sempre o inferior, o vassalo, quem jurava a lealdade sob pena de morte. O rei maior ficava de boa. Aqui, o garantidor divino, o ser superior, assume o peso do fracasso da aliança de forma unilateral. É uma garantia inabalável mesmo. Deus assumindo todo o risco do negócio. Mas olha, o texto também faz questão de mostrar que ter essa promessa garantida não quer dizer que o processo de espera seja passivo ou fácil para Abrão. Longe de ser fácil. Tem um detalhe na narrativa e horas antes desse sono cair que é incrível. Durante o dia todo, sob aquele sol castigante do deserto, com as carnes dos animais ali expostas, começam a descer aves de rapina. Querendo devorar o sacrifício. Exato. E o texto mostra o Abrão passando o dia inteiro, suando, espantando essas aves fisicamente. Ele fica lutando para manter o ambiente do contrato intacto. E o material de estudo analisa isso de uma forma muito legal, usando uma metáfora do esforço. Porque o fato da promessa estar garantida no fim das contas não isenta o indivíduo da manutenção diária do compromisso. As aves são os nossos problemas diários. Mais ou menos. As aves representam a intrusão constante do caos, sabe? As forças adversas, as distrações modernas, as dúvidas ou aquelas pressões externas que tentam corroer a nossa confiança inicial em algo. Faz todo sentido. Mesmo com uma garantia divina, a mente humana precisa trabalhar ativamente. É preciso lutar para proteger o espaço onde essa confiança mora. A persistência exige esforço. O problema, e acho que quem está ouvindo vai concordar, é que a gente não foi projetado para manter essa persistência e espantar aves de rapina para sempre, não é? É exaustivo. A empolgação de uma experiência espiritual tão intensa e de uma promessa tão sólida tem prazo de validade na vida real. O fogo divino passa pelos animais, o ritual épico acaba, a noite passa e a rotina normal volta. E o tempo começa a arrastar. O famoso choque de realidade. E o material nos dá uma métrica bem terrível sobre esse tempo. O texto relata que 10 anos se passam depois disso. 10 anos. Morando em tendas, na terra de Canaã. E Sarai continua estéril.
Imagina o peso psicológico disso. Cada mês que passava era um lembrete do fracasso biológico do casal. É massacrante. Então espera. Se o Abrão acabou de ver uma tocha divina passar e garantir unilateralmente o futuro, como que 10 anos depois eles chegam ao ponto de jogar a toalha e abandonar a confiança na promessa original? A aparente inércia é devastadora para qualquer ser humano. A nossa mente, ela sempre busca padrões de resolução. A gente quer resolver os problemas. E a biologia não estava resolvendo. Não. E quando a promessa de uma descendência não se materializa naturalmente, a nossa lógica utilitária entra em cena. Sarai olha para a situação e não vê exatamente como uma falha da promessa divina, mas talvez como uma falha dela. Ela racionaliza a coisa toda. Sim, o raciocínio é mais ou menos: a promessa foi feita a Abrão, mas talvez eu não seja o veículo físico para isso. Então Sarai decide tomar as rédeas da situação e elabora uma estratégia baseada nas regras culturais e jurídicas da época dela. E aqui é que as coisas ficam realmente interessantes para o nosso estudo de caso. Porque a estratégia que ela bola é, para os nossos olhos de hoje, um escândalo moral gigante. Mas para eles, na época, era um mero atalho jurídico. Era uma burocracia normal. Ela sugere que o Abrão tenha um filho com a serva egípcia dela, a Agar, basicamente para a serva engravidar no lugar dela. Eles usaram uma brecha na lei para tentar forçar o cumprimento da promessa. Uma barriga de aluguel usando a hierarquia de escravidão da época. E a importância da gente ler esses contextos culturais de forma crítica aqui é vital. Não dá para julgar com a nossa lente de hoje. Textos legais do Antigo Oriente, como o famoso Código de Hammurabi ou as Tabuinhas de Nuzi, documentam exatamente esse tipo de prática. Era algo padronizado na sociedade. Totalmente. Se uma esposa de alto status social era estéril, ela tinha o direito, e em alguns contratos de casamento, até a obrigação de fornecer uma serva para o marido para gerar um herdeiro. Entendi. E a criança que nascesse dessa união seria legalmente registrada como filha da esposa principal da Sarai. Então, para eles ali, eles não estavam quebrando nenhuma regra moral ou pecando contra a sociedade, eles estavam só sendo muito pragmáticos. Eles meio que terceirizaram o milagre. O pensamento devia ser, olha, todo mundo na Mesopotâmia faz isso, o Código de Hammurabi deixa, então a gente só está dando uma forcinha para Deus cumprir o que prometeu. O material de estudo descrevendo isso como a carne, ou seja, o nosso esforço humano, a lógica fria, tentando fazer o trabalho que era para ser do espírito e do tempo. O imediatismo puro, só que mascarado de eficiência. E isso provoca uma reflexão fantástica. Até que ponto, quando a gente está impaciente com a nossa vida, a gente adota os padrões culturais da nossa época, o que todo mundo está fazendo, em vez de confiar no processo único que foi proposto para a gente. Nossa, isso é um tapa na cara. A gente troca a jornada incerta por algo que a cultura diz que é rápido e aceitável. Mas a ironia brutal dessa história no texto antigo é que, tecnicamente falando, a eficiência humana funciona. A biologia responde na hora. Responde. Agar a serva engravida. O plano prático dá super certo, mas emocionalmente e estruturalmente para aquela família é um desastre imediato. A tenda vira um inferno no instante em que o resultado é alcançado. Por que a ordem da casa colapsou tão rápido se o plano deu certo? Porque o plano da Sarai ignorou por completo a complexidade e a imprevisibilidade humana. Sabe, a Agar não era só uma incubadora mecânica. Ela era uma pessoa real, de carne e osso, inserida numa hierarquia patriarcal que era absurdamente rígida. E de repente ela ganha poder. Muito poder. Naquela cultura, o valor de uma mulher estava quase que totalmente atrelado à capacidade dela de dar herdeiros homens. Quando a Agar, que era uma serva estrangeira, do nada se vê grávida do único herdeiro do homem mais rico e poderoso da região, o status mental dela é catapultado. E o texto não esconde isso. Diz que a Agar se ensoberbece. Ela começa a olhar para Sarai, que era a patroa estéril dela, com total desprezo. A balança de poder inverte na hora. E Sarai, que se sente ameaçada, surta. Ela culpa quem? O marido. Ela vai para cima de Abrão. A mulher que desenhou o plano todo percebe que perdeu o controle da própria casa.
E a reação de Abrão a essa cobrança da Sarai é algo que a gente precisa pontuar. Porque esse é o mesmo cara que botou 300 guerreiros para correr atrás de reis. O grande estrategista, né? E o que ele faz quando a esposa e a serva grávida começam a brigar? Ele lava as mãos de um jeito muito covarde. Ele abdica da responsabilidade como líder daquela casa. Ele olha para Sarai e responde de forma estritamente legal. Como a Agar era serva pessoal dela, a lei dizia que a jurisdição era da esposa. E ele diz: o problema é seu, faz o que você quiser. Exato. A tua serva está nas tuas mãos, faz como bem te parecer. Ele se esconde atrás da formalidade da lei para fugir do conflito emocional pesado que ele também ajudou a criar. E com isso, ele dá carta branca para Sarai retomar o controle usando a força bruta. E as consequências são de revirar o estômago. O material relata que a Sarai passa a oprimir a Agar de forma tão brutal, humilhando a mulher grávida todo dia, que a serva toma uma decisão limite. Ela foge da tenda para o deserto. E fugir grávida para o deserto, naquele contexto geográfico, era praticamente uma sentença de morte imediata. Preferi morrer de sede no caminho de Sur do que continuar sendo humilhada. É a prova máxima de como aquela eficiência é utilitária na tóxica. Eles usaram Agar como uma ferramenta, e quando a ferramenta deu problema foi descartada. O plano humano reduziu uma vida a um inconveniente que precisava ser limpo da sala. Só que aí, no meio do deserto, perto de uma fonte de água que rola uma intervenção divina que quebra completamente o padrão. O anjo encontra Agar lá. E eu te pergunto, por que a divindade que fez promessas exclusivas lá para Abrão vai atrás de uma serva que nem era parte do plano original? Isso levanta uma questão importantíssima na leitura desse material. Demonstra que a perspectiva divina, ela opera com uma ética totalmente oposta à nossa mentalidade de descarte. O erro, o atalho, foi do Abrão e da Sarai. A Agar foi arrastada para isso. Ela foi o dano colateral do jeitinho deles. E o divino não descarta a Agar só porque ela foi o fruto de um planejamento humano falho. O fato do anjo ir lá no deserto atrás dela prova que os marginalizados, os que não têm poder, são vistos. O mensageiro manda ela voltar para a tenda e se submeter, sim, mas ele não manda ela voltar de mãos vazias. Não mesmo. Ele faz promessas gigantescas para ela ali no poço. Sim, promete que o filho dela seria o início de uma multidão inumerável. E a força que os nomes carregam nessa passagem é linda. A criança vai se chamar Ismael e Ismael significa Deus ouve. Porque escutou a aflição dela no deserto. Isso. E a reação da Agar é raríssima para a época. Uma mulher escrava estrangeira dando um nome à divindade num texto antigo. Ela chama Deus de El Roi. O Deus que vê. A dignidade que a Sarai tentou arrancar dela na tenda, a divindade devolveu para ela no meio do nada. Isso mostra que, mesmo nas nossas piores falhas de planejamento, as pessoas envolvidas importam. Ismael e Agar não são tratados pelo divino como erros que precisam ser apagados. Bom, depois disso, ela engole o orgulho e volta. O texto avança um pouco no tempo. O Ismael nasce quando Abrão atinge a idade de 86 anos. Aparentemente a poeira baixou, a família está formada, criança crescendo, então a pressa e o atalho passaram impunes. Qual é o custo disso no final das contas? Visualmente parecia que a história tinha encontrado um final feliz com aquele jeitinho, mas as consequências mais pesadas, elas não vieram na forma de um raio caindo na tenda no dia seguinte. Elas vieram na forma de silêncio e de um distanciamento brutal a longo prazo. O peso da pressa foi mais espera. O material de estudo aponta que assim que o Ismael nasce, se inicia um vácuo narrativo nos textos. Um silêncio divino que dura longos 13 anos. 13 anos sem uma única renovação de promessa. A impaciência deles gerou uma década de distanciamento mudo. E 13 anos é muito tempo na formação de uma família. O Ismael passa a infância toda acreditando que ele é o único herdeiro inquestionável daquele império. E aí o silêncio quebra, Deus volta a falar e o Isaac finalmente nasce. O filho da promessa original com a Sarai. Imagina o choque de realidade para o Ismael.
A introdução tardia do Isaac nesse ambiente, onde a dinâmica já estava cristalizada há 13 anos, cria uma fratura identitária naquela família que nunca mais seria curada. O que nos leva à cereja do bolo dessa nossa imersão de hoje. O eco na história e as consequências geopolíticas disso. E aqui a gente precisa manter uma neutralidade absoluta, apenas relatando o que as fontes clássicas dizem, né? Com certeza, o que o material descreve. O texto traz profecias de que o Ismael seria um homem indomável, de convivência complexa, e, historicamente, a ele é atribuída a linhagem e a fundação de muitos dos povos árabes, enquanto do Isaac, o filho que veio depois, descende a matriz que formaria o povo judeu. Então a gente está falando que aquela decisão apressada de uma esposa ansiosa e um marido omisso, tentando antecipar a biologia numa tenda, milênios atrás, plantou sementes em identidades nacionais distintas que habitam a mesma região. A análise que o texto propõe mostra que as tensões, os atritos muito complexos que a gente vê nos conflitos do Oriente Médio moderno encontram ecos profundos e paralelos literais com aquela crise familiar da antiguidade. É a prova viva de que decisões tomadas pelo imediatismo, elas deixam raízes que sombreiam o terreno das gerações seguintes. Nossa, isso exige que a gente amarre os pontos de uma forma muito emocional agora. Porque a distância narrativa entre aquele teto estrelado, lindo, cheio de fé, e o choro da Agar fugindo para o deserto é assustadora. É o contraste entre confiar e querer controlar, né? Exato. A jornada começa com Abraão acreditando nas estrelas e com um pacto absoluto onde a divindade assume o risco. O humano só precisa persistir. Mas quando a ansiedade de querer resultados rápidos assume o volante da nossa vida, o resultado é muito caótico. Dor familiar, fraturas históricas e manipulação de pessoas vulneráveis usando desculpas lógicas. Tudo porque a lentidão de um processo, né, de uma espera que a gente não controla, não pôde ser tolerada por eles. O que conduz ao pensamento provocativo final que a gente queria deixar para quem nos escutou até aqui com base nesse material. O estudo menciona que o conceito de tempo, passado, presente e futuro, com essa urgência toda, é uma consequência exclusiva da limitação biológica e mental humana. É a gente que precisa do relógio. Exato. O divino, segundo a estrutura e a teologia desses textos, vive num eterno presente. A urgência é nossa. Então, a provocação é a seguinte: se a ansiedade e a impaciência surgem justamente de querermos controlar os resultados de amanhã com as nossas próprias mãos, será que a verdadeira sabedoria não é aceitar que os processos mais importantes da nossa vida simplesmente não operam e nunca vão operar no ritmo frenético dos nossos relógios humanos? Nossa. Aceitar que tentar acelerar o passo da jornada só adiciona caos e mais atraso lá na frente. E não dá para ignorar o fato de que a tentativa de pular etapas custou muito mais do que se eles tivessem só confiado na promessa original. Enfim, que análise profunda. Quero te agradecer demais por essa conversa. E para todo mundo que acompanhou a nossa imersão de hoje, fica aqui um incentivo caloroso para que continuem devorando conhecimento e explorando materiais históricos complexos como esse. Até a nossa próxima análise.